pessoal, vamos à parte 2 agora das nossas interfaces gráficas, ainda fazendo elas manualmente. Então, nessa aula nós vamos ver alguns outros componentes bastante interessantes, tá? Para as nossas aplicações, que é a lista retrátil, que é o vulgo Combo Box, e o painéis, tá? Que também vão ser úteis em alguns momentos, inclusive, para nós fazermos nosso jogo da cobrinha, tá? E além disso, né, nós vamos ver alguns outros tipos de tratamento de eventos combinados com esses componentes novos que nós iremos ver. Tá? Então, começando aqui pela lista retrátil, tá? Ou pela caixa de combinação, também lista drop-down, né, de cima para baixo. Ela é aquela listinha, né, que fica retraída, que a hora que você clica, ela lista, né, é como se expandisse uma lista, né, de opções para você selecionar. Então, a princípio, ela te dá uma opção de múltipla escolha que não ocupa tanto espaço assim, tá? Só vai ocupar o espaço de uma opção, mas você consegue selecionar uma entre mais opções, tá? Então, só para a gente ilustrar isso daqui, vamos começar fazendo isso na prática. Já criei um projeto aula 18 aqui para me adiantar. E aí eu vou criar aqui a minha janela. Janela extends JFrame. Vou ter aqui meu public janela. Tá? Meu public init components. Public void. Tem meu public void init window. E aí, vamos setar o window, né? This.set size. Enquanto você tá só o size aqui, vou chutar uns 500 x 200 por enquanto. Tá? This set default close operation de frame exit on close. Tá bom, acho que por enquanto, né? This.set title. Teste interface gráfica. Deixa eu tirar um negócio que tá com problema aqui. Bom, dado isso, né? Eu vou chamar então meu init window, meu this set visible true, tá? E antes eu chamar depois do init window, o init components. Tá? No init window faltou setar o layout manager, né? This ponto set layout new flow layout. Ok, tá, então agora basta eu adicionar o componente, no caso o jcombo box, tá? Chamar de L estados, que vai ser mas na verdade é C estados, né, que é de combo C estados. Isso é a minha convenção, tá, gente? Não precisa fazer dessa forma não. E meu C estados, tá? Vai ser igual ao new jcombo box, tá? E aí eu vou dar um this add c estados, só para ele aparecer na tela. Obviamente não tem nada, né? Que a gente não mandou adicionar nada. E aqui no meu main, new janela. Esqueci do preferred location. Tá? Então, ó, por enquanto não tem nenhum item na lista, mas você percebe que tem essa setinha para baixo, né? Pra gente clicar e vai para baixo. Deixa eu só colocar this set location relative to null.
aparecer no centro. Tá? E agora nós vamos adicionar itens aqui nesse combo box, quando que eu tenho lá minha listinha de estados, tá? Eu quero adicionar esses estados. Aí a gente tem duas formas para fazer isso, tá? Ou já formar essa lista via construtor, né? Então, por exemplo, string estados igual, eu vou passar meus estados aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins. Tá? Estados. Tá? E aí no construtor eu passo esse array list para ele de itens e ele vai renderizar esses itens aqui. Tá? Então vamos lá, agora tem o Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo. Perceba que o primeiro já vem selecionado por padrão, né? Às vezes não vem selecionado. Às vezes eu quero obrigar o cara a selecionar. Então eu coloco um primeiro item vazio. Tá? Agora o primeiro item fica vazio e você clica na lista e vem aqui e seleciona um item da lista. Tudo bem? Aí você fala o seguinte, fala, pô, eu quero colocar um botão aqui embaixo, depois ou na frente dele, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho esse 500 que está bem grandinho. Vou jogar para 300. Eu quero criar um botão, vou chamar de teste, só para a gente brincar com esse combo box. Então, J botão, B teste, meu botão de teste. Eu vou criar meu B teste igual new J botão, escrever teste nele. E diz add add b teste. Está bonitinho. Tá na frente, não tem problema não. Achei que eu tinha reduzido o suficiente para ficar embaixo o layout. Não vou adicionar um label vazio nem nada para manipular. Para mim está bom desse jeito. A gente já consegue brincar com esse botãozinho aqui. Por exemplo, vamos supor que a hora que eu clico no teste, eu quero saber qual item aqui que o cara selecionou, de repente, para gravar num banco de dados, para fazer uma validação, né? O exemplo do exercício 3 da aula anterior, que a gente pegava as informações do campo e gravava no banco de dados. Aí, se eu for gravar, se eu for validar, se eu for fazer alguma coisa, eu preciso saber o que o cara clicou aí, o que ele selecionou, qual que é o estado que ele selecionou, tá? Na verdade, faltou um label aqui, né? De label L estados, só para ficar mais bonitinho o nosso exemplo, né? Tinha que ter um L estados igual new J label estado dois pontos diz add L estados. Agora sim, estado dois pontos, quero ver aqui, seleciona o estado e depois clica no teste, eu quero saber qual que é o estado que o cara selecionou. Bom, para isso, né, se eu vou pegar o que ele selecionou na hora do clique do teste, né, eu vou ter que criar um listener para um evento de ação, né, então private class render btest implements action listener. Meu implement está errado. Nossa, eu corrigindo, ficou errado. Importei, vamos implementar o action performed. Aí no action performed eu quero colocar um J option pane show message dialog no. Eu quero exibir o conteúdo do que ele selecionou na lista de status, tá? Tem duas opções, tá? A primeira delas, tá, é pegar direto no minha lista de estados, ponto, get, opa, que label de estados, meu filho? Como que eu chamei aqui? Combo de estados, C estados, get, selected item, tá? O item selecionado, tudo bem?
tá vendo que ele retorna um objeto, tá? Esse objeto, né, na hora que ele vai compor uma string, já é automaticamente chamado toString do objeto, né? E qual que é o objeto que está dentro da minha lista? Tá? O objeto que está dentro da minha lista aqui é uma string, que obviamente vai ter o seu toString implementado. Isso porque eu estou utilizando ele num contexto aqui de string, tá? Então, se eu pegar o getSelectedItem, ele vai me retornar um objeto. Ah, por que é objeto? Porque eu posso até renderizar a imagem lá, posso renderizar outra coisa, então ele já deixa meio genericão o objeto, tudo bem? Inclusive, eu posso renderizar tecnicamente qualquer tipo de objeto, desde que eu fale como que aquela lista deve renderizar o objeto, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas agora, ó, vou selecionar um estado, vou clicar no teste. Ai, mas não tem uma vez, né, gente? Vocês nem para me avisar. B status, B teste.add action lister new. Agora sim, com o listener adicionado, tá? São Paulo, vou selecionar outra aqui, Tocantins, tá aqui, vou selecionar Mato Grosso do Sul, tá? Então get selected item, tá? O item, ele vai me retornar o carinha que está, o conteúdo do carinha que está selecionado, tá? Uma alternativa a isso é utilizar o get selected index, tá? O index ele vai retornar qual que é o índice da lista que foi selecionado, o índice do elemento da lista, tá? Então, por exemplo, ó, Tocantins, se eu colocar aqui, ele vai retornar o 3, que é 0, 1, 2, 3. Tocantins é o quarto elemento da lista, portanto, o terceiro elemento de índice 3, já que o índice começa no 0. E aí, se você tem um outro array, vou supor que eu tivesse aquele array de estados, lá bonitinho, eu posso procurar naquele array de estados, ok? Ou vamos supor que você tem lá a sua lista de cidades, né? Então você selecionou a cidade, mas aí você quer exibir o dado completo da cidade, população, etc, tá lá, e isso está no array list e você já colocou esses itens na ordem do seu array list. Aí você só vai lá dar um get no índice que você retornou, utilizando o índice retornando da lista, você vai direto no elemento, tá? Então tem essas duas possibilidades, ok? Então esse é o basicão, caso, tá? Você queira adicionar elementos também no combo box, sem formar todos esses elementos no momento da sua criação, tá? Você tem a opção também do add item, tá? Então na add item, aí você agora precisa de Rio de Janeiro, tá? Ou você está lendo o arquivo e quer ir incrementando conforme você vai lendo esse combo box, tá? É só você ir dando o add item, tá? Rio Grande do Norte. Tá? Então agora além daqueles três, ó, eu dei o add item no Rio de Janeiro, então virou mais um elemento e outro add item no Rio Grande do Norte. Tá? Então temos essas duas opções. Adicionar no momento da construção ou criar o objeto, pode ser até com conteúdo inicial. E depois a gente vai adicionando mais coisas nesse combo, tá? Beleza, né? Aí vamos supor que por um acaso, né? A hora que o cara selecionou aqui São Paulo, eu quero que ele faça uma ação, tá? Exibir, por exemplo, o cara que clone São Paulo, eu quero listar todas as cidades do estado de São Paulo, depois numa lista, tá? Para o cara depois selecionar a cidade dele, certo? Isso acontece com uma certa frequência. Então, seleciona São Paulo, vai aparecer listinhas de cidade de São Paulo. Ou, enfim, você quer realizar alguma ação mediante a seleção do cara na lista, tá? Então, lembra que no Radio Button ou no checkbox, né, quando eu seleciono um elemento, eu tenho uma troca de estado, né, porque eu tinha um elemento no estado, a hora que eu seleciono aquele estado, ele fica marcado, né? Então eu tenho uma troca de estado, de desmarcado para marcado, tá? Aqui no Combo Box é semelhante, né? A hora que eu seleciono um item, né, eu meio que eu estou marcando aquele item. Se eu tivesse um item anterior desmarcado, eu desmarco aquele item anterior e marco esse item novo, tá? Então, o evento aqui que a gente pode utilizar aqui no Combo Box, além do Action Performed, que é do click, que ele vai ter também, tá? Então, se a gente colocar aqui listados, qual que era mesmo? 6 estados, né? Então, se colocar aqui, ó,
se estados.add, ele tem um action performed também, tá? Assim como o nosso mecanismo de seleção também tinha. Então, posso usar o action performed também, né? Semanticamente falando, é o item state changed, né? É o item listener, né? Que tem o item state changed como método. Esse seria o mais adequado, tá? Mas a gente vai ver que ele tem um pequenino probleminha que que me faz querer usar o action listener. Mas vamos implementar aquilo que seria mais adequado, né? Vamos supor que a hora que o cara seleciona, só por facilidade de implementação inicial, para a gente entender, eu vou criar um handler combo estado implementes. Nossa, tá feio hoje. O item listener. Vamos importar esse cara. Tá? E na hora que der o item state changed, tá? Eu quero pegar, eu posso utilizar obviamente o objeto, né? Por exemplo, o get item, tá? Ele vai me retornar aqui, ó, salt, só para ver o que ele retorna pra gente. E desta vez eu vou já colocar ele para não esquecer, né? Então, c estados.add item listener new handler c estado. Opa. Cliquei, vamos ver. São Paulo. Tá? Então posso fazer isso daqui. Só que perceba o seguinte, ó. Vocês perceberam que isso está acontecendo, tá? Vou resetar a minha aplicação e vou fazer de novo. Ó. Vou selecionar, tem nada, né? Vou selecionar Rio de Janeiro. Perceba que aqui tem como se fosse impresso uma linha vazia que não tinha e Rio de Janeiro. Tá? Agora eu vou trocar de Rio de Janeiro para Tocantins. Tá? Ó, perceba que ele repetiu Rio de Janeiro e Tocantins. Tá? Por que isto acontece? Né? Porque é troca de estado. Perceba que quando eu tinha esse estado vazio, era ele que era o selecionado. Né? Então, eu desmarquei, a hora que eu fui selecionar o Rio de Janeiro, eu desmarquei ele como selecionado, ou seja, eu troquei o estado do vazio, que era selecionado, para não selecionado, e o do Rio de Janeiro, que era não selecionado, para selecionado, tá? A hora que eu estava no Brasil, né? Ó, por exemplo, estou no Rio Grande do Norte, eu vou do Rio Grande do Norte para Rio de Janeiro, ó. Perceba que apareceu o Rio Grande do Norte, que era o que estava selecionado, eu desselecionei. E fui para o Rio de Janeiro, que era um estado que não estava selecionado e que eu selecionei. Tá? Então, bom tomar cuidado com isso. Tá? Eu consigo contornar isso com o Action Performed? Vamos ver. Tá? Ó, vou criar aqui. Só que em vez do add listener, vai ficar o action listener, tá? Handler C, pode ser handler C estado mesmo, que eu vou comentar esse cara aqui. Implementar todos os métodos abstratos, tá? Só que agora, como é evento de ação, a gente não tem aquele get item lá, tá? Então, o get action command na melhor das hipóteses, mas de qualquer forma, eu consigo acessar direto o meu combo, né, que é o meu cestados.get selected item, tá? Opa, salvar esse cara aqui, e aqui no lugar do item listener eu vou colocar o action listener. Cliquei Rio de Janeiro, tá? Cliquei Rio Grande do Norte, né? Cliquei Mato Grosso do Sul, tá? Então, apesar de semanticamente fazer mais sentido usar o item listener, tá? Especificamente no combo box, tá? Eu prefiro utilizar, tá? O action listener.
tudo bem? Porque aí eu só faço a ação para o cara que teoricamente está selecionado no momento. Porque vamos supor que toda vez que fizesse um item state change, eu consultava um BD para colocar a lista de cidades ali. Aí se eu programo isso aqui dentro, eu teria que consultar o BD para o cara que desselecionou, que foi desselecionado, e depois consultar o BD novamente para o cara que foi selecionado. Na prática, às vezes, como é muito rápido, você nem percebe isso daí acontecendo, tá? Mas é uma operação dobrada. E se a sua internet estiver lenta para fazer consulta, etc., o cara vai ver aparecendo as cidades, né, que ali estavam selecionadas. Depois você vai ter que esperar um tempinho para retornar o resultado da consulta e etc. E apresentar as novas cidades. Então, especificamente neste caso, tá? Eu prefiro o Action Listener ao invés do Item Listener, tá? Bom, dado esta primeira parte, nós vamos. Eu fiz um outro exercício, mas muito simplesinho dos slides, né? Que é na hora que você seleciona um estado, aparece a bandeirinha da cidade, tá? Tem um labelzinho só para a gente trabalhar, tá? Vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente, que eu vou pelo índice, tá? Naquele exemplo que eu dei, falar, em vez de eu pegar o item, eu preciso do índice do elemento que está selecionado, tá? Perceba que aqui eu fiz com item listener, porque novamente é o mais correto a fazer, mas na prática, né, eu não o prefiro, né? Então, vamos lá. Vamos supor então que eu vou simular este exercício. Eu já tenho aqui separado, tá, um conjunto de bandeirinhas. Não é dessa aula aqui. Aula 18, source, só para a gente terminar essa parte. Já tem um conjunto de bandeirinhas aqui, tá? Então, do Mato Grosso do Sul, da pequenininha, do São Paulo e do Tocantins. Tá? Então, aqui na minha lista de cidades, eu vou tirar elas daqui, que eu vou deixar só aquelas 3 primeiras cidades. A string estados pode até deixar aí dentro. E aí, o que eu fiz? Ó, eu criei um array, tá, de ícones. Então, ó, icon, tá? Ícones, que o icon é a superclasse, vamos dizer assim, mas é a abstrata. E aqui fui adicionando vários image icons aqui, tá vendo? Bom, lembrando que aqui está com o caminho relativo, né? Se eu quiser fazer aquele esquema do absoluto, eu uso o getClass. Então vamos lá, ó. Eu vou criar uma list de icon, ícones, importando ele. Aqui no init components, né? Opa, deixa eu separar, cara, que não é para separar aqui. Depois que eu criar o seu estado também, eu vou criar o ícones igual new image icon. Quantos que eu tenho? 4, né? Do vazio e mais 3 cidades. Então é isso. Vou criar como ícone mesmo, que não vai ter problema. Tá? E aí no icon. O ícone 0 nem vai ter, né? Vai ficar como nulo. Então eu nem preciso fazer essa opçãozinha aqui que eu fiz aqui, colocar como vazio, que às vezes até dá erro. Depois eu faço o tratamento aqui embaixo, tá? Na verdade vai gerar um erro, mas enfim. O ícones 1, então eu vou colocar qual que é o caminho de São Paulo, o primeiro é Mato Grosso do Sul, né? Então eu vou ter que colocar, né, nesta ordem que está aí, tá? Então, ícones 1 igual new image icon, tá? Aí this get class ponto get resource vai ficar 2 pontos barra icons barra ms.png. Aí o 2 é o SP, o 3 é o Tocantins, na mesma ordem que está aqui, né? O elemento 1,
Mato Grosso do Sul. Então, um aqui é Mato Grosso do Sul, o 2 é São Paulo, o 2 aqui é São Paulo e aqui é o Tocantins. Aqui é Tocantins, tá? E também eu preciso do seguinte, né? Eu preciso ter um label para renderizar esse cara. Então, JLabel vai ser o L bandeira. Tá? Aí eu vou adicionar esse L bandeira ponto add. Oh, tô doido, desculpa. L bandeira igual new JLabel bandeira, né, hoje, hein? This add L bandeira, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Ararará. Cadê meu livro? 6 status, tá? Aqui. Eu vou pegar o item selecionado, int id igual 6status.getSelected index, desculpa, achei que já estava index. Tá? E aí lá naquela minha lista, né, que é ícones id, eu consigo recuperar a bandeira correspondente ao estado que ele colocou. Eu vou pegar o meu L bandeira que chama ponto set icon ícones id. Vamos ver. Tá aqui, Mato Grosso do Sul. Parece obviamente que a gente pode fazer um posicionamento melhor, né? São Paulo e Tocantins. Tá? Quando eu coloco como é nulo, né? Vai pegar ícone nulo e já vai tirar da bandeirinha aqui pra mim. Tudo bem? E Tocantins, certo? Então aqui temos o nosso combo box, tá? Como que a gente pega elemento, etc. E como que a gente responde a uma ação mediante o evento. Tá? Então, depois do combo box, nós vamos ver uma outra classe agora que vai ficar para o meu próximo vídeo, que é o JList, tá? Que é uma lista, eu também consigo pegar elementos selecionados, tá? Só que essa lista ela fica disponível por, não inteira, né? Mas boa parte dela fica disponível, uma parte dela fica disponível na tela, tá? Então nós vamos ver isso no próximo vídeo.